A teoria comportamental da administração trouxe uma nova concepção e um novo enfoque dentro da teoria administrativa, a abordagem das ciências do comportamento. A ênfase permanece nas pessoas, mas dentro do contexto organizacional mais amplo. Teve seu início com Herbert Alexander Simon, no final da década de 1940, com uma redefinição total de conceitos administrativos. Ao criticar as teorias anteriores, esta teoria amplia o conteúdo das abordagens anteriores e diversifica sua natureza. Em relação às origens da teoria comportamental, pode-se destacar 3 pontos que culminaram no surgimento dessa corrente teórica na administração. São eles: oposição da teoria das relações humanas em relação à ênfase nas pessoas, aprofundamento de algumas questões da teoria das relações humanas e a crítica ao modelo da máquina. A oposição da teoria das relações humanas, com profunda ênfase nas pessoas em relação à teoria clássica, com profunda ênfase nas tarefas e na estrutura organizacional, caminhou lentamente para um segundo estágio, a teoria comportamental. Essa passou a representar uma nova tentativa de síntese da teoria da organização formal com o enfoque das relações humanas. A teoria comportamental representa um desdobramento da teoria das relações humanas, criticando e rejeitando suas concepções de que, transferindo a ênfase nas tarefas e passando a preocupar-se com as pessoas e os grupos sociais, seria atingida uma maior produtividade. Compartilha de alguns de seus conceitos fundamentais, utilizando-os apenas como pontos de partida ou de referência e reformulando-os profundamente. A teoria comportamental critica o modelo rígido da máquina da teoria clássica, afirmando que os membros da organização possuem necessidades que precisam ser motivadas e analisadas, e não podem ser vistos como uma máquina, em que seu comportamento é previsível. Para explicar o comportamento organizacional, a teoria comportamental fundamenta-se no comportamento individual das pessoas e como isso pode influenciar o seu desempenho na organização. Para poder explicar como as pessoas se comportam, é necessário estudar a motivação humana. Assim, o tema central da teoria comportamental da administração é a motivação humana. Os autores da teoria comportamental verificaram que o administrador precisa conhecer as necessidades humanas, primárias, secundárias ou de realização, para melhor compreender o comportamento dos indivíduos na organização, e assim utilizar as motivações como poderoso meio para melhorar a produtividade dentro das organizações. Maslow apresentou uma teoria da motivação segundo a qual as necessidades humanas estão organizadas e dispostas em níveis, em uma hierarquia de importância e de influência. Essa hierarquia de necessidades pode ser visualizada como uma pirâmide. Na base estão as necessidades primárias e no topo as secundárias. Necessidades fisiológicas constituem o nível mais baixo de todas as necessidades humanas, mas de vital importância para o comportamento humano. Nesse nível estão, por exemplo, as necessidades de alimentação, de sono e repouso e de abrigo. As necessidades fisiológicas estão relacionadas com a sobrevivência do indivíduo e com a preservação da espécie. São necessidades instintivas e que já nascem com o indivíduo. Necessidade de segurança. São necessidades de segurança, estabilidade, busca de proteção contra ameaça ou privação e fuga do perigo. Surgem no comportamento quando as necessidades fisiológicas estão relativamente satisfeitas. Tem grande importância no comportamento humano, uma vez que todo empregado está sempre em relação de dependência com a empresa, na qual decisões incoerentes e ações arbitrárias podem provocar incerteza ou insegurança no empregado quanto à sua permanência no emprego. Nesse nível estão, por exemplo, a necessidade de estabilidade no emprego, boa remuneração e condições seguras de trabalho. Necessidades sociais. Surgem no comportamento quando as necessidades mais baixas encontram-se relativamente satisfeitas. Dentre as necessidades sociais estão a necessidade de associação, de participação, de aceitação por parte dos companheiros, de troca de amizade, de afeto e de amor.
Quando as necessidades sociais não estão suficientemente satisfeitas, o indivíduo torna-se resistente em relação às pessoas que o cercam. Dar e receber afeto são importantes forças motivadoras do comportamento humano. Necessidades de estima. São as necessidades relacionadas com a maneira pela qual o indivíduo se vê e se avalia. Envolvem a autoapreciação, a autoconfiança, a necessidade de aprovação social e de respeito, de prestígio e de consideração. A satisfação das necessidades e estima conduz a sentimentos de valor, força, capacidade e utilidade. A sua frustração pode produzir sentimentos de inferioridade, fraqueza, dependência e desamparo, que, por sua vez, podem levar ao desânimo ou a atividades compensatórias. Necessidades de autorrealização. São as necessidades humanas mais elevadas e que estão no topo da hierarquia. Estão relacionadas com a realização do próprio potencial e autodesenvolvimento contínuo. Essa tendência se expressa por meio do impulso que a pessoa tem para tornar-se sempre mais do que é e de vir a ser tudo o que pode ser. Frederick Herzberg formulou a teoria dos 2 fatores para explicar o comportamento das pessoas em situações de trabalho. Para ele, existem 2 fatores que orientam o comportamento das pessoas. Fatores higiênicos. Estão localizados no ambiente que rodeia as pessoas e abrangem as condições dentro das quais elas desempenham seu trabalho. Como essas condições são administradas e decididas pela empresa, os fatores higiênicos estão fora do alcance das pessoas. Os principais fatores higiênicos são salário, benefícios sociais, tipo de chefia ou supervisão que as pessoas recebem de seus supervisores, condições físicas e ambientais de trabalho e clima de relacionamento entre a empresa e os funcionários. Quando os fatores higiênicos são ótimos, eles apenas evitam a insatisfação dos empregados. Se elevam a satisfação, não conseguem sustentá-la por muito tempo. Quando os fatores higiênicos são precários, eles provocam a insatisfação dos empregados. Por estarem mais relacionados com a insatisfação, Herzberg também os chama de fatores insatisficientes. Fatores motivacionais. Estão relacionados com o conteúdo do cargo e com a natureza das tarefas que a pessoa executa. Os fatores motivacionais estão sob o controle do indivíduo, pois estão relacionados com aquilo que ele faz e desempenha. Envolvem sentimentos de crescimento individual, reconhecimento profissional e autorrealização, e dependem das tarefas que o indivíduo realiza no seu trabalho. Quando os fatores motivacionais são ótimos, eles provocam a satisfação das pessoas. Porém, quando são precários, eles evitam a satisfação. Por estarem relacionados com a satisfação dos indivíduos, Herzberg também os chama de fatores satisficientes. Para proporcionar continuamente motivação no trabalho, Herzberg propõe o enriquecimento do cargo, que consiste em substituir as tarefas simples e elementares do cargo por tarefas mais complexas, para acompanhar o crescimento individual de cada empregado, oferecendo-lhe condições de desafios e satisfação profissional no cargo. A teoria comportamental oferece uma variedade de estilos de administração à disposição do administrador. A administração das organizações em geral é condicionada pelos estilos com que os administradores dirigem, dentro delas, o comportamento das pessoas. MacGregor compara 2 estilos opostos e antagônicos de administrar. De um lado, um estilo baseado na teoria tradicional, mecanicista e pragmática, a que deu o nome de teoria X. E de outro, um estilo baseado nas concepções modernas a respeito do comportamento humano, a que denominou teoria Y. Teoria X é a concepção tradicional e pejorativa de administração, e baseia-se em convicções errôneas e incorretas sobre o comportamento humano, em que as pessoas são preguiçosas por natureza, pois evitam o trabalho ou trabalham o mínimo possível, em troca de recompensas salariais ou materiais. Falta-lhes ambição, pois não gostam de assumir responsabilidades e preferem ser dirigidas e sentir-se seguras nessa dependência. A sua própria natureza leva-as a resistir às mudanças, pois
procuram sua segurança e pretendem não assumir riscos que as ponham em perigo. Teoria Y é a moderna concepção de administração de acordo com a teoria comportamental. A teoria Y baseia-se em concepções atuais e sem preconceitos a respeito da natureza humana, em que as pessoas não têm desprazer inerente em trabalhar. E dependendo de certas condições, o trabalho pode até ser uma fonte de satisfação. As pessoas não são resistentes às necessidades da empresa. As pessoas têm motivação, potencial de desenvolvimento, padrões de comportamento adequados e capacidade para assumir responsabilidades. A capacidade de alto grau de imaginação e de criatividade na solução de problemas empresariais é amplamente distribuída entre as pessoas. Lasker, um expoente da teoria comportamental, considera a administração um processo relativo, no qual não existem normas e princípios universais válidos para todas as circunstâncias e situações. A administração nunca é igual em todas as organizações e pode assumir feições diferentes dependendo das condições internas e externas existentes. Lasker propõe uma classificação de sistemas de administração, definindo 4 perfis organizacionais. Sistema autoritário coercitivo. Ocorre quando o processo decisorial é totalmente centralizado na cúpula da organização. Os sistemas de comunicações são muito precários. As comunicações são sempre verticais, carregando ordens de cima para baixo. As relações interpessoais provocam desconfiança. A organização informal é vedada e considerada prejudicial. Para evitá-la, os cargos isolam as pessoas umas das outras para impedir sua comunicação. Há a utilização de punições e medidas disciplinares. As pessoas precisam obedecer à risca às regras e regulamentos internos e executar suas tarefas de acordo com os métodos e procedimentos. Como exemplo desse sistema, destaca-se a organização militar. Sistema autoritário benevolente, onde o processo decisorial é centralizado na cúpula administrativa, mas permite alguma delegação quanto a decisões de pequeno porte e de caráter rotineiro. O sistema de comunicação é relativamente precário, prevalecendo comunicações verticais, embora a cúpula se oriente em comunicações vindas dos escalões mais baixos. As relações interpessoais são toleradas com aprovação. A interação humana é pequena, e a organização informal é simples e considerada uma ameaça à empresa. Há a utilização de punições e medidas disciplinares, porém com menos excesso. Está presente também o oferecimento de recompensas salariais e raras recompensas sociais. Como exemplo desse sistema, temos as empresas que existem um supervisor para cada departamento, e eles transmitem informações de seus departamentos para a diretoria. Sistema consultivo, onde o processo decisorial é do tipo participativo, consultando aos níveis inferiores, permitindo sua participação nas decisões. O sistema de informações procura facilitar o fluxo no sentido vertical e horizontal. A confiança depositada nas pessoas e nas relações já é bem mais elevada quando comparado aos sistemas anteriores. A cúpula administrativa facilita a organização informal sadia e positiva. Há a utilização de recompensas materiais, principalmente salários, recompensas sociais ocasionais e raras punições ou castigos. Como exemplo desse sistema, temos a empresa Google, em que o modelo colaborativo representa um dos segredos do seu sucesso. A empresa estimula que os funcionários indiquem bons profissionais para trabalhar na empresa. Como forma de estimular essa prática, toda vez que uma pessoa é contratada a partir da indicação de um Googler, este último recebe um bônus de R$5.000. Sistema participativo, onde o processo decisorial é totalmente descentralizado e a cúpula administrativa define políticas e controla os resultados. As comunicações fluem em todos os sentidos, e a empresa faz investimento em sistemas de informação, pois são básicos para sua flexibilidade e eficiência. As relações interpessoais são baseadas na confiança mútua, participação dos membros da organização e envolvimento grupal. O trabalho é feito em equipes, e a formação de grupos é importante,
pois permite o relacionamento entre as pessoas. Há a utilização de recompensas sociais e materiais. Punições são raras e, quando ocorrem, são definidas pelas equipes. Como exemplo desse sistema, verifica-se os conselhos municipais. Bem antes da teoria comportamental, Chester Barnard publicou o livro As Funções do Executivo, propondo uma teoria da cooperação para explicar as organizações. Para Chester, as pessoas não atuam isoladamente, mas por meio de interações com outras pessoas para poderem alcançar seus objetivos. Nas interações humanas, as pessoas influenciam-se mutuamente. São as relações sociais. Uma organização somente existe quando ocorrem conjuntamente três condições: a interação entre duas ou mais pessoas, o desejo e a disposição para a cooperação e a finalidade de alcançar um objetivo comum. A teoria comportamental ressalta o homem administrativo, que procura a maneira satisfatória e não a melhor maneira de fazer um trabalho. O processo decisorial típico do homem administrativo é assim explicado. O tomador de decisões evita a incerteza e segue as regras padronizadas da organização para tomar suas decisões. Ele mantém inalteradas as regras e as redefine somente quando necessário. Quando o ambiente muda subitamente e novas situações aparecem no processo decisório, a organização é lenta no ajustamento. Ela tenta utilizar o seu modelo atual para lidar com as condições modificadas. As principais críticas à teoria comportamental são: primeiro, ênfase nas pessoas. A teoria comportamental marca definitivamente a transferência da ênfase na estrutura organizacional, influência da teoria clássica e da teoria da burocracia, para a ênfase nas pessoas, influência da teoria das relações humanas. Contudo, em muitos aspectos, pecam ao considerar os participantes em termos de racionais e não racionais, eficientes e não eficientes, satisfeitos e insatisfeitos. Esse exagero é passível de críticas. Segundo, análise organizacional a partir do comportamento. A teoria comportamental analisa a organização sob o ponto de vista dinâmico do seu comportamento. Está preocupada com o membro da organização como indivíduo. Porém, a análise organizacional varia conforme o autor. Há autores cuja preocupação concentra-se no indivíduo, suas predisposições, reações e personalidade dentro do cenário organizacional. Há autores que consideram a organização como meio de recompensa. Já há outros autores que consideram a organização como um conjunto de pessoas comprometidas em um contínuo processo de tomada de decisões. Terceiro, visão tendenciosa. A escola comportamentalista também incorreu no equívoco de padronizar as suas proposições, não levando em conta as diferenças individuais de personalidade das pessoas. A teoria comportamental peca ao mostrar uma forte tendência para uma posição prescritiva, enfatizando o que é melhor para as organizações e para as pessoas que nelas trabalham, como é o caso de organizar ou de administrar e motivar as pessoas. A teoria comportamental deu novos rumos e dimensões à teoria geral da administração, enriquecendo profundamente o seu conteúdo e a sua abordagem. Por essa razão, seus conceitos são os mais conhecidos e populares de toda a teoria administrativa.